Ok, Ana. Então, vamos dar início. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham pelos canais do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Eu sou Ana Paula Souza Brito, presidenta do colegiado. Hoje é dia 8 de novembro de 2022, são 9h11, e estamos dando início à 619ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, que é transmitida pelos canais do CEMESO nas redes sociais, cujo vídeo permanece em nosso canal do YouTube após a reunião para consulta da população, constituindo assim acervo digital do colegiado nos termos da deliberação CEMESO número 3, de 20 de abril de 2021. O CEMESO tem hoje na secretaria da reunião, eu mesma, conselheira Ana Paula, a quem o colegiado já agradece. Verificando, então, as presenças, estão presentes as conselheiras e conselheiros Adriana Santos Pinto, Ana Paula Souza Brito, Maria Angélica Martins Alves Porto, Elaine Cristina Noquelli Braz, Priscila Cristina Gaspar Diogo, Lauren Delgado Messias Caseta, Petula Ramanauska Santori Silva e Valéria de Fátima de Moura Ferretti. Ausências justificadas dos conselheiros e conselheiras Isaura Mendes Rosa Maganhato e Marinês Cristofani. Verificamos, então, aqui o quórum, lembrando que nós estamos com 13 cadeiras, 5 vacantes, devido à não publicação de decreto de nomeação. Então, de acordo com a quantidade de cadeiras em vigência, nós temos quórum. Passamos, então, à leitura das atas das últimas reuniões. Nós temos que proceder hoje à leitura da ata da reunião da 617ª reunião, e da ata da 618ª reunião. Então, eu vou compartilhar aqui, da 617ª, deixa eu abrir aqui, e eu vou pedir a colaboração para que alguém faça a leitura. Quer que eu leia, Ana? Eu vou lendo aqui pelo meu computador, pode ser? Pode ser. Eu agradeço. Não é a sua, tá, Lauren? Não, tá bom, mas eu leio. A primeira é a da Valéria, tá bom? Se quiser, eu leio as duas também, não tem problema. Pode ser, muito obrigada, então. Ata da 617ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, realizada em 4 de outubro de 2022, a partir da ferramenta virtual Google pelo link. A reunião iniciou-se às 9h09, sob a presidência da professora Ana Paula Souza Brito, lembrando que a mesma está sendo transmitida pelos canais do CEMESO, redes sociais, e que permanecerá no canal do YouTube para consulta da população, constituindo acervo digital do colegiado, nos termos da deliberação CEMESO número 3, de 20 de 4 de 2021. Senhora Ana Paula agradeceu em nome do colegiado, a conselheira Valéria de Fátima de Moura Ferretti, que fará a secretaria da reunião. Primeiro expediente, verificação das presenças. Confirmado o quórum, registramos a participação na videoconferência dos conselheiros titulares: Alexandre da Silva Simões, Ana Paula de Souza Brito, Elaine Cristina Noquelli Braz, Priscila Cristina Gaspar Diogo, Joyce de Oliveira Campos, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Marinês Cristofani, Lauren Delgado Messias Caserta, Valéria de Fátima de Moura Ferretti e Isaura Mendes. Ausências justificadas dos conselheiros e conselheiras Adriana Santos Pinto e Petula Ramanauska Santoro. Após a confirmação das presenças, foi realizada a leitura da ata da última reunião. A ata foi compartilhada e lida pela conselheira Isaura. Após a leitura, foi aberto para discussão ou considerações. Contudo, não foi acrescentado ou mudado nada e, desta forma, a ata foi aprovada por unanimidade. Palavra da presidência. Senhora presidente colocou que retomaria assuntos que já haviam sido colocados em reuniões passadas, mas que seriam necessários constar em ata, pois, em caso de necessidade, haverá o registro de todos os questionamentos e apontamentos feitos na reunião, principalmente em caso de acionamento do Ministério Público. O primeiro assunto que retomou foi sobre a proposta ao ofício palavra cantada, que até esta data não chegou ao CEMESO. Também não foi recebido novamente a publicação da indicação do Magistério Público Estadual sobre o diretor Luciano Genuíno. Senhora Ana Paula ressaltou que essa indicação foi feita pelo secretário da Educação de Sorocaba em 30 de junho
e em 8 de agosto já fez solicitação para verificação do que estava acontecendo, e até a presente data nada de resposta. São 2 meses dessa indicação e não houve retorno. Disse ainda que encerramos o processo eleitoral do CEMESO da vaga para ensino superior e vaga para ensino profissionalizante. Houve a eleição da professora Gabriela Beatriz Moura Ferro Bandeira de Souza, que é professora do Instituto Federal, e para a vaga do ensino superior foi eleito Alexandre da Silva Simões, que já é conselheiro e, portanto, continuará conosco. Desta forma, informou que enviará os nomes desses 2 conselheiros para nomeação, mas avisou que acionará o Ministério Público porque há um trâmite a ser cumprido e a Secretaria da Educação e a Prefeitura não têm cumprido com sua parte. Disse que tem receio que esses 2 conselheiros que foram eleitos não sejam nomeados, ao contrário das indicações da Secretaria da Educação, que ocorrem rapidamente. Por isso, precisará de respaldo, porque há uma cadeira vaga já há 2 meses, e a partir de 6 de outubro serão mais 3. Temos, então, a vaga do Alexandre, da Gabriela, da Rosângela e a vaga do diretor Luciano. Isso passa a ser um problema para esse colegiado. Então, retomaremos as providências cabíveis. Foi colocado na sequência sobre a homologação dos currículos. Recebeu um ofício e irá encaminhar à Secretaria da Educação. Trata-se do ofício 180 de 2022 e cobra um parecer do Conselho até 30 de outubro referente à homologação do currículo pela Secretaria de Educação. Reforçou que já enviou a solicitação à Secretaria de Educação, mas não obteve resposta. Enviará esse ofício na data de hoje, solicitando que encaminhem a homologação do currículo e assim possamos elaborar o parecer. É ético e coerente cumprir os prazos e fazer o que deve ser feito. O ofício da Secretaria de Educação do Ministério Público vem com prazo. E nós, Adriana e Ana, cumprimos com todos esses prazos respondendo ofícios e solicitações. O contrário não acontece. Então, estamos aguardando. Encaminhará o ofício novamente e que todos fiquem cientes. Reforçou ainda que não compete à presidência elaborar um parecer de algo que não foi visto, de que não se sabe. O Conselho não recebeu nada de oficial dizendo ou tratando sobre a homologação do currículo. Então, iremos aguardar. Palavra dos conselheiros. Foi visto na ata que a Joyce comentou sobre o projeto de lei do uniforme solidário e também da educação de jovens e adultos no meio rural. Sugeriu que Joyce falasse como está o andamento do trabalho, pois acredita ser importante essa devolutiva ao colegiado. Seguindo a pauta, foi justificada a ausência da vice-presidência no dia de hoje por um compromisso na escola. Foi então aberta a palavra aos conselheiros e conselheiras. Conselheira Joyce cumprimentou a todos e colocou que houve apenas uma reunião sobre a questão do uniforme solidário e está sendo montado um link. Ainda estão aguardando algumas contribuições, mas não se avançou e acrescentou que foi feito apenas um encontro. Já está tudo encaminhado. Disse que fez o registro sobre as solicitações apresentadas nessa reunião para que possa estar atuando e ajudando no cumprimento dos prazos. Sobre as considerações do uniforme solidário, há necessidade de termos um olhar bastante criterioso e não é algo tão simples. Existe uma complexidade que vamos precisar ter bastante cuidado. Ana Paula agradeceu a Joyce pela sua fala de contribuição e disse que encaminhará o ofício com cópia para ela. Joyce agradeceu. Na sequência, foi falado sobre a devolutiva da conselheira Andréia em relação à demanda de um orientador pedagógico por escola. Em seguida, ela entrou em férias e iria apresentar esse assunto na reunião. Como não estava nessa reunião, ficou combinado que apresentará na próxima. A devolutiva virá, então, em 15 dias, data da próxima reunião ordinária. Andréia disse ser isso mesmo, que está terminando a documentação de uma remoção. Disse ainda que talvez tenha que sair um pouquinho da reunião. Afirmou que na próxima ela apresenta. Ana Paula agradeceu e questionou se mais alguém queria se manifestar. Como não houve outro questionamento, passou para a palavra da comunidade, mas não havia nenhum presente. Ordem do dia, Ana Paula disse que havia apenas um assunto, que era o parecer CEMESO 3 de 2022, que inclusive havia um erro a ser corrigido. Saiu 2020 a 2022. É o parecer que tratará da análise dos projetos e programas da Secretaria de Educação. Passou-se então para a leitura desse parecer e em seguida para a deliberação do colegiado, pois havia quórum para isso.
Na verdade, o prazo para essa devolutiva é 5 de novembro, pois o prazo é de 90 dias após o recebimento. O documento foi recebido em 5 de agosto. Ana Paula pediu desculpas por ter colocado um prazo para as câmaras até 30 de setembro, pois fez a projeção de que teríamos nessa reunião um documento previamente pronto para análise do colegiado, que pudesse ter um trâmite a ser feito ou alguma consideração, então teríamos prazo para isso. Agradecer às duas câmaras de Educação Infantil e Ensino Fundamental e os conselheiros e conselheiras que fazem parte e por terem dado conta do trabalho, cumprindo com os prazos, realizando uma análise dos projetos e programas. Pensa que foi uma análise qualitativa e evidenciou que seria importante registrar em ata que os projetos já estão em andamento, contrariando a deliberação CEMESO 2 de 2018, que diz os projetos só se desenvolveriam, só se iniciariam a partir da aprovação do colegiado, e isso não foi cumprido. Já estamos quase finalizando o ano, consequentemente os projetos também, mas fica a observação de que a deliberação 2 de 2018 seja cumprida. Ainda ao envio dos projetos e programas deste ano para que sejam analisados até o término de 2022, e assim iniciarmos fevereiro já com a devolutiva deste colegiado. Completou dizendo que essa solicitação será enviada para a Secretaria de Educação, assim que os trabalhos de hoje sejam encerrados. Então se cumprirá os prazos previstos pela legislação. Na sequência, compartilhou e leu o parecer que foi aprovado. É o parecer da Câmara de Educação Infantil e Fundamental, número 3 de 2022, aprovado em 27 de 9 de 2022. Interessado, a Secretaria Municipal de Sorocaba. Assunto: projetos e programas da Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba. E a relatora foi a conselheira Ana Paula Souza Brito. Após a leitura, foi aberto espaço para aqueles que quisessem registrar alguma consideração ao trabalho. Foi dito pela senhora Elaine Nochelli que já contemplava tudo. Ana Paula agradeceu, colocando que o parecer traduzia bem o que foi discutido pelas câmaras. O momento era o de considerar e aprovar o texto. Merece destaque a elaboração do texto e os trabalhos em andamento, assim como as telas interativas que os docentes têm apontado muitos avanços nos trabalhos pedagógicos. Houve uma opção por essa aprovação porque diz respeito também à carga suplementar. Pessoas já estão sendo remuneradas por esses projetos e programas. Não cabe ao Conselho prejudicá-las e sim considerar esse contexto. Em relação às telas interativas, Elaine fez uma observação. Assim, caso os representantes da SEDU tenham algum retorno, podem esclarecer. Segundo a senhora Elaine, recebeu algumas queixas de uma escola que supervisiona, de que as canetas que podem ser usadas nas telas interativas são muito caras e que, ao que pareceu, a Secretaria de Educação não estava repondo esse material, que teriam que comprar com verbas próprias, mas isso não foi previsto no FRE e a escola não tem uma APM suficiente para essa compra. Então, há uma dificuldade para o uso da lousa. Pede, então, que alguém se manifestasse a esse respeito. Ana Paula abriu a fala para as senhoras Isaura e Andréia, mas ao menos na escola onde trabalha houve a reposição. Não sabia dizer como funcionava em outras escolas. A secretaria soube da necessidade da reposição e isto ocorreu. Senhora Isaura Mendes colocou que poderia dizer algo a respeito, porque ela é fiscalizadora do processo de compra das canetas. Não sabia dizer como estão as reservas, mas afirmou que está em processo de comprar novas canetas e apagadores. A escola não precisa usar recurso para isso, e sim solicitar. O que tem são canetas comuns. A indicação é que sejam canetas à base d'água. Enfim, estão em processo de compra. Após as explicações, Ana Paula agradeceu e colocou no chat o parecer em votação. O parecer que foi elaborado pelas câmaras da Educação Infantil e Ensino Fundamental sobre os projetos e programas da Secretaria de Educação para o ano de 2022. Após o tempo de votação, concluiu-se que foi aprovado por unanimidade. Então, a senhora Ana Paula irá elaborar a deliberação final com a decisão do colegiado, com o nome dos presentes, e encaminhará para o secretário de Educação e vai aproveitar no corpo do e-mail para solicitar que os projetos e programas do próximo ano sejam enviados o quanto antes. Assim, haverá tempo hábil para as análises. Ana Paula ainda pediu licença para uma colocação que deixou de fazer na palavra da presidência. A Comissão de Trabalho referente à produção de indicadores para análise de contas tem se reunido a cada 15 dias. Haverá uma reunião na próxima quinta-feira e colocou que o trabalho está bem avançado.
Acredita que, caso não terminem nessa próxima reunião, concluirão na seguinte e o texto será encaminhado para apreciação dos conselheiros e das conselheiras para que possamos deliberar em reunião dos CEMEDs. Com isso, encerramos a ordem do dia. Ana Paula agradeceu o apoio da secretária na condução dos trabalhos, em particular a conselheira Valéria. Nada mais havendo a ser tratado nesta data, 4/10, senhora Ana Paula, presidenta do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, encerrou a 617ª reunião deste colegiado. Senhora Priscila, em tempo, demonstrou gratidão e elogiou o trabalho do Eu Pratico. A reunião foi encerrada às 9h55. Nada mais havendo a relatar, eu, Valéria de Fátima de Moura Ferretti, lavrarei a presente ata, que após lida e aprovada, seguirá assinada por mim e pelos demais presentes. Obrigada pela leitura. Então, vou colocar a ata em discussão. Gostaria de saber se há alguma consideração a ser apontada sobre essa ata. Não? Então, diante de não manifestações, coloco em votação a aprovação dessa ata. Peço que os contrários e as abstenções se manifestem. Então, eu considero essa ata aprovada por unanimidade. Nós vamos proceder agora à leitura da ata da 618ª reunião, que foi elaborada pela Lauren. Deixa eu aumentar aqui e compartilhar a tela. Você continua a leitura, Lauren? Posso continuar? Pode continuar, então. Posso? Tá. Não sei se eu estou correndo demais, atropelando. Não, tá tranquilo. Então, tá bom. Então, a ata da 618ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, realizada em 18 de outubro de 2022, a partir da ferramenta virtual Google Meet pelo link. A reunião iniciou-se às 9h14, sob a presidência da professora doutora Ana Paula Brito, que abriu os trabalhos agradecendo a participação de todos os conselheiros presentes e registrando agradecimento à conselheira Lauren Delgado Messias Caserta por secretariar a reunião e redigir a ata. Expediente, verificação das presenças. Confirmado o quórum, a partir dos acessos ao recurso virtual, registramos a participação na videoconferência dos conselheiros. Titulares: Adriana Santos Pinto, Alexandre da Silva Simões, Ana Paula Souza Brito, Maria Angélica Martins Alves Porto, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Elaine Cristina Nuchelli Braz, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Marinês Cristofani, Lauren Delgado Messias Caserta, Isaura Mendes Rosa Maganhato e Petula Ramanowska Santoro Silva. A ausência justificada da conselheira Valéria de Fátima de Moura Ferretti. O link de acesso foi tornado público juntamente com a pauta da reunião disponibilizada no site do CEMESO, bem como foi compartilhado em grupos e redes sociais. A reunião foi transmitida online através do canal do CEMESO no YouTube. Antecipadamente, a presidenta esclareceu que o Conselho Municipal é composto por 18 cadeiras, conselheiras e conselheiros, tendo uma cadeira vacante da conselheira Miriam, que era representante da diretoria de ensino, e hoje contamos com mais 4 cadeiras vacantes. Apesar dos conselheiros estarem participando, no dia 6 de outubro venceu o mandato dos conselheiros Alexandre da Silva Simões, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Rosângela Quiqueto de Andrade Almeida. Alexandre foi eleito novamente, representando o ensino superior. Temos a conselheira Gabriela, representante do ensino profissionalizante, que ocupará a cadeira que o conselheiro Denilson ocupava. Já temos a indicação da dirigente para ocupar a cadeira da Rosângela, que é representante da supervisão da diretoria de ensino de Sorocaba. Temos a cadeira vacante da Parê, não sabemos se terá outra indicação ou ela será indicada novamente. Verificado o quórum, deveríamos passar para a leitura da ata da última reunião. Porém, não recebemos a ata, pois a conselheira teve um imprevisto e não conseguiu concluir. Solicitou mais alguns dias para enviar a ata. Palavra da presidência. Após o anúncio das cadeiras vacantes, a presidenta agradeceu a colaboração aos conselheiros e conselheiras que tiveram o mandato vencido. Ao Alexandre, que continuará de acordo com o resultado da eleição.
Agradeceu toda a participação, empenho e contribuições nesse período que estiveram trabalhando pelo colegiado. Denilson pediu a palavra e questionou sobre a posse da Gabriela. A presidenta esclareceu que ainda não recebeu retorno sobre a publicação da nomeação da indicação do Magistério Público, substituto da Miriam. O diretor da escola, Luciano, nomeação do Alexandre e da Gabriela, que foram eleitos do processo eleitoral, e agora nova indicação em substituição da conselheira Rosângela. Nenhuma indicação foi publicada pelo Poder Executivo até o momento. Como dito na última reunião, a presidência já fez o ofício e comunicará ao Ministério Público referente ao diretor, indicado há bastante tempo, inclusive na mesma época da Maria Angélica, representante do Poder Executivo, que já teve sua indicação publicada, e o diretor indicado pela dirigente de ensino ainda não foi nomeado. Esgotadas as tentativas de comunicação e retorno com a Secretaria de Educação, passará a responsabilidade ao Ministério Público para resolver as questões de nomeação, que foge do controle do Conselho, pois não é o órgão que faz as nomeações. Denilson agradeceu pelos 4 anos que contribuiu com o Conselho e pôde conhecer mais sobre a educação municipal. Agradeceu aos colegas e acompanhará as reuniões através do YouTube. Ana Paula explicou que, como ordem do dia, seguirá com uma solicitação apresentada pelos diretores de escola e seguirá com a devolutiva que Andréia Tisch dará sobre os estudos referentes à normatização do cargo de orientador pedagógico, inclusive contando com a participação de vários orientadores para acompanhar essa devolutiva. O Conselho não recebeu o documento da Secretaria de Educação referente à homologação do currículo. Há um que me prorrogou a data até dia 30 de outubro, para enviar uma manifestação sobre a homologação do currículo de Sorocaba. A Joyce falou na última reunião que foi feita a adesão ao currículo paulista, mas que não foi enviado ao Conselho Municipal de Educação. Reitera que enviou o ofício solicitando o envio da homologação do currículo para que o Conselho possa proceder com o parecer, com a deliberação. Não recebemos ainda a resposta dos 2 ofícios encaminhados, um referente à palavra cantada, com questionamento do colegiado, e o outro referente ao cruzeirinho, também com questionamento da presidência do colegiado. Palavra da vice-presidência. A professora Adriana Santos Pinto agradeceu aos conselheiros que estavam juntos nessa caminhada do Conselho e manifestou a estranheza dos conselheiros indicados não terem sido empossados até o momento. Como professora de educação infantil, chegou ao seu conhecimento e causou grande preocupação a questão da quantidade de estudantes nas salas de creche. Muitas salas lotadas e algumas se tornando semi-integral por falta de funcionários, causando prejuízo no atendimento e no trabalho dos funcionários. Reclamação das professoras com as matrículas por ordens judiciais e a questão destas salas já irem superlotadas para o próximo ano. Aguarda retorno da secretaria e saber quais atitudes serão tomadas nesse sentido. Tem conhecimento dos contratos CLT dos auxiliares que ainda não surtiu o efeito esperado nas escolas. A presidenta sugeriu encaminhar ofício à secretaria, solicitando esclarecimentos e verificar qual é a situação e qual o planejamento para 2023, até porque o colegiado precisa se posicionar em relação a isso e outras demandas que aparecem. Palavra dos conselheiros. A conselheira Parê falou sobre as nomeações e reconhece que realmente estão atrasadas. Pediu desculpas em nome da secretaria e se comprometeu a agilizar o processo. Sobre as creches, essa é uma realidade não só da nossa rede, mas do Brasil todo. A expansão da rede nos últimos 8 anos ficou paralisada. Hoje temos 11 CPLs, processo de instalação de escolas. Serão 11 creches espalhadas em locais de maior impacto. Processos parados desde 2008 e 2010. Uma escola não se constrói em um ano. Estamos trabalhando para 2024 de forma mais harmoniosa. Ontem teve a apresentação da LOA. Todos os investimentos são bem claros. A expansão da rede etapa creche e pré-escola. A rede expandida em mais 12 unidades com atendimento em melhores condições. E um terceiro assunto, não será possível fazer a apresentação dos orientadores pedagógicos, de modo que a organização do trabalho não está concluída. O trabalho irá sair. Vamos desmembrar os módulos. Como se trata da carreira profissional, essa construção se dará com o sindicato, mas se compromete, assim que estiver tudo pronto, voltar e apresentar. Ana Paula agradeceu a devolutiva sobre a publicação, concordou com a frustração sobre a pauta dos orientadores.
O conselheiro Denilson informou que o Instituto Federal está com processo seletivo aberto para vagas de cursos técnicos. Está acontecendo a Semana da Ciência e Tecnologia com diversas palestras. A conselheira Joyce comentou com o Denilson que a secretaria está trabalhando em parceria com o Instituto Federal, com o PIBID, e sugeriu fazer as divulgações para a rede. Palavra da comunidade. Mirela Cristina ressaltou a frustração pela não tratativa da pauta dos OPs e questionou sobre a possível data e a devolutiva pelo adiantado do tempo e a questão da qualidade do trabalho e saúde dos orientadores. Questionou sobre a forma de como será feita a atribuição e escolha das escolas e se será chamado os novos OPs para que as escolas não fiquem sem suporte. Thaís Neves ressaltou que a expectativa é grande por essa devolutiva e programação. Lilian Pádua relatou sobre a espera pela normatização e questionou do processo não ter acontecido antes da remoção. A presidenta comentou sobre o assunto, que era da ordem do dia. Essa solicitação da devolutiva dos estudos já foi feita há uns 2 meses. Na ocasião, a conselheira Andréia se dispôs a trazer a devolutiva, que na ocasião não foi possível, foi agendada para hoje. Entende que estamos em um processo complicado com a remoção, mas esse é um assunto bastante importante. Vê que a questão pedagógica está se perdendo nessa rede, que não discutimos propostas pedagógicas, e muito foi falado em reuniões. Infelizmente, esta não é uma preocupação da secretaria. A parte pedagógica é a menos olhada, e quem mais sente com isso é o grupo de orientadores e, por consequência, os docentes. Foi levado a Joyce, na primeira reunião, as demandas profissionais dos orientadores relacionado com o trabalho desenvolvido em cada unidade escolar, com relação direta com a súmula de atribuições. Em 2015, foi instituída uma comissão de estudos para deliberar sobre a normatização, além de um orientador por escola, mas nas escolas com um número excessivo de estudantes. Solicitado a Joyce para que esta comissão retomasse os estudos, mas estes foram retomados sem representantes das escolas. Grande preocupação de como será feita a atribuição e o diálogo com o grupo de OPs, que representantes de orientadores participem destas decisões. Joyce relembrou quando retomou os trabalhos com as reuniões com as equipes gestoras, resgatando as necessidades escolares, as reuniões com os diretores junto ao secretário, fazendo o levantamento das demandas. Ana Paula solicitou rever as formas de comunicação e participação e escolher as prioridades. Solicita reuniões para planejamento de 2023. Organização coletiva de planejamento para 2023, com todas as lacunas e demandas que as escolas vêm apresentando. O Conselho Municipal de Educação coloca a necessidade de fazer uma avaliação dos projetos e programas, buscando a percepção dos educadores sobre o que foi desenvolvido neste ano, para verificar se as políticas definidas pela Secretaria de Educação, nível gabinete, estão correspondendo às demandas e lacunas das escolas. A supervisora Daniela reafirmou que essa demanda dos orientadores já é uma demanda dos supervisores de ensino, dos diretores de escola. Quando é colocado algum assunto na pauta de reunião dos supervisores de ensino, levanta-se a questão dos orientadores, porque é uma prioridade, pois é um processo de profissionalização e condições de trabalho para toda a comunidade escolar. Sem mais manifestações. Ordem do dia, apresentação dos estudos da Secretaria de Educação de Sorocaba sobre a normatização do cargo de orientador pedagógico, discutimos um pouco nesse momento, e 2, controle de saída dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Sorocaba. Assunto trazido por um grupo de diretores em que as escolas têm encaminhado de maneira diferente a saída dos alunos. Os orientadores também trouxeram esta demanda. Lei de 2010, mediante a assinatura dos responsáveis, o aluno pode sair da escola sozinho. O comunicado de 2016, que é um questionamento do Conselho Tutelar, crianças retiradas por menor de idade. Permitida a retirada por menor capaz. Algumas escolas optaram pelo comunicado de 2016, não permitindo que mesmo com a autorização dos responsáveis, o aluno saia da escola sozinho. Outras optaram por seguir a legislação de 2010. Falta normativa de como proceder. Necessário fazer articulação com a Câmara. A presidenta Ana Paula conversou com a presidenta do CMDCA para que haja uma articulação na construção de uma normatização para toda a rede municipal em conjunto com os colegiados.
A conselheira Lauren concorda com esta articulação e ressalta a importância de existir uma normatização junto com o Conselho Tutelar. A conselheira Elaine vê como inconstitucional esta lei municipal e a necessidade de diálogo com o CMDCA e com o Conselho. Organização de um novo grupo para o colegiado trabalhar nesta pauta. A orientadora pedagógica Érica colocou a questão de explicitar as idades do menor que retira e o que acontece fora, após a retirada, e também toda a responsabilidade que envolve a aprendizagem. Olhar para as responsabilidades dos pais com relação à aprendizagem e cuidados. Lauren colocou sobre o grupo de trabalho já existente sobre a rede de proteção, o qual podemos acrescentar com demais membros para novos estudos e produção da deliberação. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado nesta data, a senhora presidenta agradeceu a participação de todos e todas, dando a reunião por encerrada às 10 horas e 46 minutos. Nada mais havendo a relatar, eu, Lauren Delgado Messias Caserta, secretária da reunião, lavei a presente ata, que após lida e aprovada, seguirá assinado por mim e pelos demais presentes. Obrigada pela leitura. Vou colocar a ata em discussão. Há alguma manifestação sobre a mesma? Eu só faço uma observação, Lauren, na parte que começa ali a ordem do dia, o primeiro assunto, eu acho que precisaria colocar discutimos anteriormente, né, porque, na verdade, estava na ordem do dia, mas nós fizemos a discussão anterior devido à não apresentação, então eu só vou fazer essa correção, se me permite. Perfeito, Ana. Mais alguma observação? Não havendo, então, manifestações, coloco em votação a aprovação da ata. Peço que os contrários e as abstenções se manifestem. Considero, então, a ata aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, palavra da presidência, gostaria de informar que nós recebemos de forma escrita, né, por e-mail, as devolutivas sobre os questionamentos do Cruzeirinho. Esses questionamentos, a devolutiva foi apresentada já em alguma reunião que eu não me lembro, há um tempo atrás, pela Joyce, né, em uma reunião ordinária, mas nós não tínhamos recebido ainda de forma oficial registrada. E nós recebemos também a devolutiva sobre a questão do currículo. Nessa devolutiva, a Secretaria de Educação aponta adesão ao currículo paulista. Então, sobre isso, nós vamos ter que também pensar, aí na ordem do dia, como proceder, porque o Conselho precisa produzir um parecer referente a essa devolutiva da Secretaria de Educação. Lembrando que nós tínhamos até 30 de outubro, com prazo estendido pela UNCM, para elaborar esse parecer, porém, nós recebemos a devolutiva da Secretaria de Educação no dia 20 de outubro, e a nossa reunião estava agendada para hoje, 8 de novembro, então nós estamos aí com prazo já atrasado, né, com a data atrasada, mas nós precisamos pensar em como proceder para a elaboração desse parecer. Ainda na palavra da presidência, gostaria de dizer que nós não recebemos resposta ao ofício referente à palavra cantada, ofício CEMESO 16 de 2022, e não recebemos retorno sobre a publicação da nomeação das indicações. A indicação do Magistério Público Estadual, do diretor de escola Luciano, não recebemos também retorno sobre a publicação das nomeações dos conselheiros eleitos Alexandre e Gabriela, e nem da nova indicação da dirigente de ensino da cadeira que substitui a Rosângela, que é representante da supervisão. E também temos uma cadeira vacante, que é por notório saber, que também não recebemos retorno em relação à publicação. Foi enviado pela Secretaria de Educação uma solicitação de análise do plano de trabalho do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil do GEPASSE. Então, nós vamos precisar pensar também como proceder para fazer a análise
porque nós temos aí a necessidade de elaboração do parecer referente ao currículo, a necessidade de devolutiva dessa análise do plano de trabalho do grupo de pesquisa, mas nós estamos com 13 cadeiras e com alguns trabalhos em andamento. Então, depois, na ordem do dia, vamos pensar em como proceder referente a esses dois assuntos, ok? Então, acho que de minha parte é isso. Sigo para a palavra da vice-presidência. Bom dia a todos e todas. Eu acho que não tenho nada assim para acrescentar, Ana, só a questão aí que nós estamos esperando mesmo aí essas nomeações para que o trabalho consiga ser feito, né, com mais tranquilidade. E com a falta dessas nomeações, acarreta que vai ter aí uma sobrecarga, né, para os conselheiros que estão atuando, principalmente as câmaras do ensino fundamental e infantil acabam sendo aí sobrecarregados, né, com as demandas aí que nós temos que fazer, das evolutivas, que já, né, estamos mais 2 reuniões para encerrar o ano, né, e estamos com uma demanda grande de trabalho. Então, acho que é essa a colocação que eu tenho para fazer. Obrigada, Adriana. Seguimos para a palavra dos conselheiros e conselheiras. Alguém quer se manifestar? Valéria? Oi, Ana Paula. Me perdoem, né, às vezes a ignorância em alguns assuntos. É que eu fico extremamente incomodada de ver que os assuntos ficam diversas vezes, não por culpa do colegiado, evidentemente, mas, por exemplo, essa nomeação que precisa sair. Qual é o entrave que, como não é o meu domínio, eu não sei por que isso não acontece na visão de vocês? Eu não consigo também entender, viu, Valéria? É o executivo que tem que publicar, precisa ser publicado no Jornal do Município, e eu também não entendo, não consigo, não tenho resposta. Eu recebi um questionamento da Secretaria de Educação sobre o mandato da Elaine, até compartilhei lá no grupo, questionando, dizendo que o mandato dela havia sido encerrado também, né? Enviei o decreto. Me surpreende se estão pesquisando ainda coisas para me questionar e questionar a Adriana, porque nosso mandato foi isso, né? Representou basicamente isso, responder coisas que não nos dizem respeito, porque é de gestões anteriores. Então, desde quando a gente assumiu, a gente tem feito isso, né, Adriana? Responder questionamentos da Secretaria de Educação sobre questões anteriores. Então, questionaram também o mandato da Elaine, e nós enviamos o decreto, e aí me causa uma estranheza, porque se estão pesquisando as nomeações já realizadas, mandatos que estão em vigência, acho que sobrou um tempo aí também para pensar em como publicar essas outras nomeações, né? Então, infelizmente, prejudica o trabalho do conselho, porque é isso, nós não temos condições de dar conta de todas as demandas, as mesmas pessoas fazendo todas as atividades, né? Nós estamos aí com algumas pautas em andamento, e aí fica muito complicado, porque, infelizmente, talvez a gente não dê conta de responder, de fazer todos os pareceres que são necessários. Nós estamos aí com um link que nós criamos lá no início, no final do primeiro semestre, Adriana e eu, para mandar para as escolas, para fazer uma pesquisa, fazer um levantamento de dados. Até agora a gente não conseguiu fechar para enviar às escolas, então, assim, o trabalho vai ficando prejudicado, né? Então, eu não consigo te responder qual seria o motivo. Porque eu vejo que é bastante incoerente, porque ao mesmo tempo vocês são tão cobradas e o inverso não acontece, então isso me causa estranheza e não sei nem como descrever isso, mas é muito estranho, eu fico assustada com esse esquema. Desculpa, foi mais um desabafo do que uma dúvida, né? Mas é importante a sua fala, porque nós nos sentimos incomodadas com a situação,
mas parece que é uma questão nossa, né? Um olhar de outro conselheiro, de uma outra conselheira sobre essa mesma situação, nos ampara e nos respalda, né? Porque não é uma percepção só nossa de estranheza, né? Então, é complicado, porque o nosso trabalho fica prejudicado. Não tem como falar de outra forma, né? Mas obrigada. Obrigada também, Valéria. Elaine? Bom dia. Bom dia. Ana, eu pedi a palavra só para confirmar com você. Já foi encaminhado para o Ministério Público? Porque eu acredito que realmente é um caso que não vai adiantar mais a gente ficar só no argumento aqui. Como você disse nas reuniões anteriores, é um caso realmente para o Ministério Público, porque não tem outra explicação. Bem a palavra que a Valéria usou, praticamente um esquema mesmo, porque não tem justificativa nenhuma para não fazer as nomeações. Então, acredito que nesse caso é importante sim envolver o Ministério Público. Elaine, nós iríamos fazer naquela semana da última reunião ordinária, nós não fizemos diante, né, da fala até da Parê, que iria trabalhar para agilizar esse processo. Eu lembro que até ela disse que provavelmente até sexta sairia, então nós aguardamos mais um prazo e não fizemos, né, essa questão não acionamos o Ministério Público. É uma situação bastante, como que eu posso dizer, delicada e assim, não sei nem o termo que eu posso utilizar, né? É desagradável, desagradável, né? Constrangedora. Nós temos que agir desta forma. Não gostaríamos, parece que nós estamos com uma certa, entre aspas, implicância, né? Pegando no pé, fazendo esse tipo de questionamento, mas também, como presidência do colegiado, nós não podemos nos eximir, né, da nossa tarefa, das nossas atribuições. Então, a indicação do Juliano, que é de junho, é um tempo, assim, bastante longo, né? Não tem como nós aguardarmos mais. Eu acho que já esgotamos também as possibilidades aí. Eu lembro também que quando eu fui eleita pelos supervisores, demorou praticamente 2 meses a publicação. E ainda agora veio esse questionamento, né, da nomeação, se seria só o final do mandato da Sol, mas me lembro muito bem que fui eleita para um mandato e não para cobrir o mandato da Sol. Sim, o decreto foi publicado, eu enviei o decreto, né? Até enviei para você a cópia do que eu respondi. Sim, perfeita a sua resposta, obrigada. A Lauren tinha levantado a mão? Não? Não, Ana, foi sem querer, desculpa. Mais alguém que queira se manifestar na palavra de conselheiros e conselheiras? Então, seguindo a pauta, agora a palavra da comunidade. Alguém que queira se manifestar? Então, vamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, nós marcamos aí a questão da devolutiva. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Devolutiva dos encaminhamentos da Câmara do Plano de Metas do Compromisso Todos pela Educação, sobre 2 propostas, que é do uniforme solidário e sobre o questionamento da situação da EJA no meio rural. Quem ficou encarregado de dar andamento para essas 2 pautas foi a conselheira Joyce, mas ela não está presente. A Lauren falou que ela iria se atrasar. Como ela não está presente, nós não temos como ter essa devolutiva referente aos encaminhamentos dessa Câmara. Então, vamos aguardar para ver se a Joyce, se dá tempo dela entrar, para ela falar um pouco sobre como está o andamento desses 2 trabalhos. Segundo assunto da ordem do dia é devolutiva sobre os encaminhamentos da Comissão de Trabalho referente à análise de prestação de contas. Essa comissão, como eu já disse na reunião anterior, a comissão está com o trabalho praticamente pronto, né, praticamente fechado. Na última reunião eu não estive presente, que eu tive um problema, então não sei se alguém pode comentar, quer falar, Adriana, um pouco o que foi feito na última reunião, o que falta para que a proposta seja apresentada ao colegiado?
Bom, nossa última reunião, nós demos andamento aí nos critérios, né? Fizemos uma releitura dos critérios e criamos, né? O grupo criou os critérios de pontuação para validar, né? Para criar um índice, um valor para que cada item fosse pontuado, para que no final, né? Então, para que seja aprovado com ressalva ou não aprovado, né? Então, nós fizemos essa pontuação, avançamos bem no trabalho, e ficaram algumas questões para ser revistas, né? Algumas ajustes finais para fazer. Eu acredito que nessa próxima reunião, que já está agendada para o dia 10, a gente consiga finalizar e apresentar para o colegiado o texto final, né? Para análise do colegiado. Não sei se as demais querem colocar mais alguma coisa. Priscila, Parê, que estavam na reunião. Aliás, Priscila não, Elaine, a Lauren. Para a gente... Oi, Adriana. Colocar alguma coisa. Oi, Adriana, é isso mesmo, né? Agora só falta realmente a gente fechar e fazer uma revisão para finalizar o documento. Da minha análise, eu penso que o material, o texto, né, a proposta de deliberação tenha ficado bastante completa. Também acredito que vá trazer aí um instrumento bastante interessante para que o colegiado proceda nos próximos anos nessa atribuição de análise das contas, né, da análise da prestação de contas, com critérios bem claros, de acordo com o Tribunal de Contas, de acordo com o Ministério Público. Então, esse documento ele é bastante importante para esse colegiado, no sentido de respaldar essa atividade. Então, eu acredito que tenha ficado bem completo, e quando vocês receberem, aí vocês terão oportunidade de ler o material, também fazer indicações, de repente sugestões, que julgarem serem necessárias. Ok? Seguindo ainda a ordem do dia, nós temos a questão da homologação do currículo. Então, tem esse plano de trabalho a ser analisado do grupo de pesquisa e assistência ao câncer infantil, e temos também a necessidade de elaborar o parecer referente à homologação do currículo de Sorocaba. E aí eu queria conversar um pouco com o colegiado para saber como proceder, que encaminhamentos vocês sugerem, porque nós estamos com 13 pessoas, dessas 13, 5, agora 4, né? 4 estão envolvidas aí com a comissão de trabalho, de análise de contas, e tem a Câmara de Todos pela Educação, que está com 2 pautas, que é do uniforme solidário, como eu disse anteriormente, e sobre o questionamento referente à educação de jovens e adultos no meio rural. Então, gostaria de ouvi-las um pouco sobre como proceder em relação a essas 2 outras atividades que nós temos que realizar. O parecer do currículo, como eu já disse, nós estamos atrasados, né? O colegiado se encontra numa situação de pendência com a UNCM, por não ter enviado o parecer referente à homologação do currículo. Então, gostaria de ouvir os conselheiros e conselheiras, as conselheiras agora, né? Sobre sugestões, sobre como podemos proceder. Alguma indicação, alguma sugestão de encaminhamento? O currículo é só do ensino fundamental e da educação infantil também, Ana? Isso. Acho que a melhor alternativa talvez fosse fazer como a gente fez na prestação de contas, né? Nas câmaras, análise quando a gente fez dos projetos, juntar a Câmara de Educação Infantil e do Fundamental? Não, nesse caso não juntar, né? Porque são documentos diferentes. Analisar e emitir o parecer separadamente. É que, na verdade, é um documento só. O que está escrito nesse documento? Ele diz que
a rede municipal de Sorocaba aderiu ao currículo paulista, então nós temos que proceder, elaborar um parecer sobre essa decisão. Entendi, acho que vamos ter que nos reunir, então, talvez as duas câmaras juntas mesmo e definir um parecer. Okay. Num horário que não seja esse da reunião. Adriana? Eu concordo com a Elaine, acho que precisamos marcar essa reunião mais rápido, porque nós já estamos atrasados, né? E existe um modelo já, que é um que me manda, né, da ata, dos procedimentos que nós temos que realizar para a elaboração, e já estamos atrasados, então acho que seria interessante que a gente conseguisse fazer isso e apresentar até a próxima reunião, que já estamos atrasados. Eu acho que essa, nesse momento, é a prioridade. E eu acho que seria interessante a gente conseguir sair com uma data já dessa próxima reunião das câmaras para a elaboração do parecer. Talvez na terça, que seria o horário da reunião do CEMESO? A próxima terça é feriado, Ana. Ah, é verdade. Próxima terça é feriado. Aí a gente precisa... A próxima reunião é 22. Ou dá para nós... provavelmente essa é a última reunião que nós vamos fazer aí da Comissão de Análise da Prestação de Contas, que vai ser dia 10, talvez ocuparmos esse mesmo horário, dia 17, à tarde. Que aí eu acho que não fica tão ruim para a Adriana, que a Adriana... prefere que seja tarde para não ter que se ausentar da escola. Se as duas câmaras toparem, a gente já sai com essa data, dia 17. Para mim está ótimo. Para mim está ótimo. Pode ser? Podemos fechar? Alguém se... Para mim, ok também. Coloca contra? Alguma objeção? Então, saímos com essa data, 17 de novembro, à tarde, às 2 horas. Nós vamos agendar a Casa dos Conselhos, porque está difícil para conseguir sala na Secretaria de Educação, porque tem agenda aí, tem um cronograma um pouco apertado. Então, nós temos realizado as reuniões na Casa dos Conselhos, e aí nós vamos já agendar para o dia 17, ok? E aí nós vamos emitir a convocação. E o último assunto que nós colocamos aí na ordem do dia é em relação à demanda que foi trazida por um grupo de diretores, né, referente ao controle de saída dos estudantes. Na ocasião que eu apresentei essa demanda, a Lauren deu a sugestão de levar essa demanda na reunião do CMDCA e já verificar os interessados em participar deste grupo de trabalho. A Elaine também se colocou à disposição para participar, a Lauren também, e eu conversei novamente com a presidência do CMDCA, dizendo que isso seria levado na reunião como pauta aí pela Lauren. Porém, acho que não teve a reunião, né, Lauren? Você quer contar um pouco? Então, Ana, nós tivemos a reunião na terça, e eu havia comentado que a reunião seria na quarta seguinte. Não teve reunião, e a reunião será amanhã. Nesse tempo, eu conversei com a Lidiane, que é a presidenta do conselho, relatei um pouco para ela, né, dessa demanda, e ela achou bem pertinente nós levarmos, então ela já colocou na pauta da reunião de amanhã, para conversarmos com o colegiado de lá, e lá nós temos também os representantes dos conselhos tutelares, né, das 3 regiões, que também vão poder estar nos ajudando, e lá nós temos 2 advogados que fazem parte do colegiado. Então, nós estamos contando que eles possam participar também dessa comissão conosco para elaborar o documento. Então, daí nós temos também essa parte legal, né, para estar nos amparando. Bacana, Lauren, porque aí tem esse respaldo já, que é o que mais nós vamos precisar neste momento também, né? Lógico, parecer do conselho, parecer
do CMDCA, e com esse respaldo jurídico aí, penso que nós vamos ganhar bastante para tentar concluir esse trabalho o mais rápido possível, né? Com certeza. Então, amanhã eu estarei indo para a reunião à tarde, já levo a pauta, né? Já levo o tema porque está na pauta. A gente já discute, assim que eu for tendo devolutivas, eu vou pontuando para vocês. Ah, legal. Então, veja quem quer participar desse grupo de trabalho. A Elaine, como eu já disse, a Elaine se colocou à disposição, né? Você também. Aí, tendo já os nomes do pessoal que também quer colaborar com esse trabalho, vamos instituir essa comissão para prosseguir aí, para dar andamento a essa atividade. Tá ótimo. Tá bom? Eu agradeço, então, essa devolutiva. Imagina. Adriana? Ah, Maria Angélica também se colocou à disposição, só antes de você começar. Legal, Maria Angélica também quer participar. Eu conversei sobre esse assunto com a diretora, com a Dani, que é minha diretora, e até pela experiência que ela tem em creche pré-escola, que eu acho que envolve bastante essa questão, ela também se colocou à disposição para participar dessa discussão e da elaboração desse parecer. Ah, bacana. Acho que é aquilo que eu comentei também na última reunião, de nós abrirmos aí a possibilidade de participação dos diretores, né? Que, já que foi uma demanda que surgiu do grupo, da gestão, acho que é bem pertinente que o grupo possa participar, né? Ter representantes nesse grupo de trabalho. Então, nós vamos lembrar aí de incluí-los nesse trabalho também. Mais alguém sobre essa temática? Não? Pelo que eu vi, a Joyce entrou, é isso? Ah, a Joyce entrou. Ana, levantei minha mãozinha aqui, eu não quis interromper a fala. Bom dia a todos, me perdoem pelo atraso. Eu estou com uma situação bastante pontual, tá? Porém, eu entendo que, até como respeito, eu tenho que estar me apresentando no grupo para que a gente possa dialogar, já que a gente está nesse momento. Então, Joyce, está cortando a sua fala. oi, eu já estou à disposição. Melhorou agora para vocês ou não? Sim. Sim, Joyce. Certo. Mas eu já Joyce, estou à disposição. Oi. Seria para dar uma devolutiva se vocês conseguiram avançar na Câmara sobre aquelas dois assuntos, que é do uniforme solidário e do questionamento sobre a educação de jovens e adultos no meio rural. Vocês conseguiram avançar em alguma decisão, em algum parecer? Ana, nós tivemos um encontro apenas nesse período, até por uma questão de agenda. Fizemos as leituras e dialogamos um pouquinho sobre os documentos, mas ainda temos algumas divergências. Eu acredito que precisará de um novo encontro para fazer o fechamento. Então, já temos alguns avanços, mas ainda nada que eu consiga apresentar nesta reunião. Você acredita que na próxima seja possível? Nós temos uma reunião agendada agora para o dia 22 de novembro. E a outra é 6 de dezembro, é isso? Eu quero trabalhar para o dia 22 de novembro, Ana. Tá bom. Então já fica o pessoal, eu sei que a Câmara está aqui presente, então assim, mesmo que a gente tenha uma dificuldade de agenda, mas a gente tem que fazer esse trabalho, então assim, a ideia é que a gente já antecipe as colocações através do link que já foi encaminhado, né, e aí a gente consiga realmente, no momento em que a gente se encontrar, fechar esse documento. Então eu já vou trabalhar com a data do dia 22. Ok, então nós vamos marcar aqui. Mais algum assunto? Não? Eu esqueci de colocá-la. Minha memória está bem complicada nos últimos tempos, muitas demandas. Eu esqueci de comentar na palavra da presidência sobre o assunto que foi ordem do dia da reunião anterior, que diz respeito à normatização do cargo de orientador pedagógico. A Secretaria de Educação não nos deu a informação, né, não apresentou os estudos,
e o grupo de orientadores decidiu procurar o sindicato, já que o argumento que foi nos dado é que a decisão estaria sendo tomada junto ao sindicato. Então, nós nos reunimos com o sindicato na semana passada, a Ana que nos recebeu, a Ana deu algumas devolutivas sobre os encaminhamentos, o sindicato diz que já foi chamado, já participou de algumas reuniões, e que há previsão de contratação de 50 orientadores pedagógicos para dar conta do desmembramento dos módulos, mas que não se sabe, que ainda não está certo, se essas 50 contratações procederão já no início do ano e se serão feitas de uma só vez. Então, ficou essa pendência. Eles disseram que se reuniriam novamente, principalmente com, acho que a Secretaria da Fazenda, se eu não me engano, para definir essa questão da contratação. Aí, após essa informação, o sindicato ficou de nos dar uma devolutiva para nós acompanharmos aí os estudos, já que nós não tivemos o retorno aí no dia combinado, ok? Só para dar essa devolutiva, porque ficou essa pendência, e os orientadores entraram na reunião, na última reunião, né, e nós não tivemos aí a apresentação. Mais alguma coisa? Não? Acho que, então, podemos encerrar. Nada mais havendo a ser tratado nesta data, às 10h12 do dia 8 de novembro de 2022, eu, Ana Paula Souza Brito, presidenta do CEMESO, considero encerrada a 619ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Ana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Tchau, bom dia. Bom dia.